Temos falado da iniquidade, temos falado de tantos temas até agora. Mas agora vamos tocar um tema muito delicado, muito conflitivo para os teólogos, mas um tema necessário para entendermos a iniquidade. Onde que a primeira vez na palavra do Senhor aparece a iniquidade? Com quem é que essa palavra aparece? Essa palavra aparece a primeira vez com alguém chamado Luzbel. Venha comigo aí a Luzbel, a Ezequiel, desculpa, 28. Vamos lá, desde o verso 11. Diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e esmeralda de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. O querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos seis tipos, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem dentre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Aqui nessa passagem nós vemos a descrição da queda de Luzbel. Mas diz que ele era perfeito até quando? Até que se achou nele iniquidade. Diz que ele era perfeito, até diz algo que me chama muito a atenção. Diz: tu és o sinete da perfeição. Em outra versão, na versão Notre Dame, diz: tu eras o que selavas os planos de Deus. Ele tinha a função de selar os planos de Deus. Imagina o rango que ele tinha como para ver os planos de Deus e ele selar esses planos do Senhor. Por que você acha que ele copia todas as coisas? Porque ele conhece os planos de Deus. Ele não conhece na sua totalidade todos os planos de Deus, mas ele selava os planos do Senhor. E por isso que ele consegue copiar, imitar e pervertir os planos do Senhor. Diz que ele era perfeito. Deus confiava tanto nele que dava para ele colocar o selo nos seus planos. E ele era perfeito até que se achou nele iniquidade. Mas nós vemos no verso 15: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Agora, se nós analisamos
todo esse texto, nós vamos encontrar algo interessante no verso 16. Diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. No original, literalmente, encheu significa encheram teu interior de violência. Aí que eu pergunto algo. Aqui vamos viajar na revelação do Espírito. Quem encheu ele de iniquidade? Como é que ele ficou cheio de iniquidade se ele era perfeito? Ele se revelou porque encheram o coração dele com violência. Mas quem encheu o coração dele? Você parou para perguntar isso alguma vez? Se ele era perfeito, por que em um determinado momento diz que seu coração se encheu de violência? Mas diz que encheram seu coração de violência. E ele foi perfeito até que se achou nele iniquidade. Mas como foi possível que se achasse nele iniquidade? Se ele era perfeito, o que aconteceu? E por que fala que ele era o querubim da guarda? Guarda de quê? Ele guardava quê? Querubim da guarda, olha aí. Querubim da guarda ungido. Ele guardava que e de quem? Porque se fala que ele era um querubim da guarda. Que é o que a Bíblia está nos falando? Aqui há perguntas que têm ficado como interrogação por muito tempo na igreja. E temos permitido que explicações simples possam responder a estas interrogantes. Mas nesta noite eu quero me aventurar a te dar uma explicação. Uma explicação segundo a revelação do que eu entendo que aconteceu. De fato, eu vou quebrar um molde, um paradigma na tua vida nesta noite. Qual? A primeira rebelião não foi a rebelião de Luzbel. Antes dele, alguém já tinha se rebelado. Mas quem foi aquele ou aquela que se rebelou primeiro? Temos assumido que a primeira rebelião foi a rebelião de Luzbel. Mas aqui a Bíblia diz que encheram o coração dele de violência. E se achou nele iniquidade. Em outras palavras, se achou nele uma mistura diferente à genética que ele tinha. Mas quem alterou a sua genética? Quem mudou o seu coração? Se assumimos que a primeira rebelião foi a rebelião de Luzbel, então não tem jeito de achar que alguém encheu. Porque se ele foi o primeiro a se rebelar, está pronto para ouvir algo que você nunca ouviu na sua vida. Seguro. Eu vou te compartilhar meu ponto de vista, segundo a revelação que eu tenho. Venha comigo a Provérbios 28. Mas você está pronto, né? Aperta o cinto aí, no seu lugar. Você que está me assistindo, se prepara para ouvir algo que você nunca ouviu. Provérbios 28. Perdão, Provérbios 8.
Quantos já leram Provérbios 8? A sabedoria. E se fala que essa sabedoria é Jesus. Mas deixa nos aprofundar um pouquinho nisto. Vamos desde o verso 22. A sabedoria falando. Verso 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Olha aí, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não os rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as sombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Aqui está falando de alguém chamado sabedoria. Existem muitos questionamentos sobre se realmente era Jesus que estava falando nesta passagem. Por quê? Porque algumas coisas que dão para a gente pensar que não é Jesus que fala nesta passagem. Primeira coisa, diz: antes de haver abismos, eu nasci. Essa é uma passagem, um verso que os testemunhos de Jeová utilizam para falar que Jesus não é Deus, mas sim uma criação de Deus. Mas eu creio que aqui não está falando de Jesus. Aqui eu creio que fala de uma criação chamada sabedoria. E que teve um nascimento. Se Deus é eterno, como é que pode falar, se está falando de Jesus, que ele foi o arquiteto e que ele foi engendrado por Deus? Aqui não está falando de Jesus segundo a minha interpretação. Isto não é algo que eu possa te falar, é assim, mas é o que eu creio. Eu creio que esta primeira criação se chamou a sabedoria. Não é a sabedoria inerente a Deus, é uma primeira criação. Deus criou a sabedoria. E ela era maravilhosa. Ela esteve com Deus desde o princípio. Ela era arquiteto. Ela era um príncipe. Um principado. Não necessariamente os principados são todos demoníacos. Mas diz que ela esteve no princípio. Ela foi engendrada por Deus. No capítulo 8, era maravilhosa esta criação. Mas olha como começa o capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais,
misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. O que aconteceu com esta criação entre o capítulo 8 e o capítulo 9? No capítulo 8 fala dela como uma obra mestre de Deus. Mas o capítulo 9, de fato, no original não há isso de capítulos. O que aconteceu entre o capítulo 8 e o capítulo 9? O capítulo 9 começa falando que ele edificou sua casa, matou as suas vítimas, carneou as suas vítimas, misturou o seu vinho. Pergunto eu, essas são características de Jesus? Sabe o que eu acabei de ouvir agora? Algo foi quebrado agora na sua mente. Você tinha parado para ver isso? Carneou as suas vítimas, matou. Outra versão diz que ela embebedou as suas vítimas com o vinho que ela misturou. Está falando de Jesus. O que aconteceu entre o capítulo 8 e o capítulo 9? Houve uma rebelião. A sabedoria criada se rebelou. Agora, eu quero que você me preste atenção, porque você vai ver que faz sentido o que eu estou te falando. De fato, eu tenho comunicado isto que eu considero foi uma revelação do Senhor com alguns teólogos sérios. E tenho falado da minha posição. O primeiro impacto que eles recebem é falar: olha, eu nunca tinha visto desde esse ponto de vista. Mas também não há nada que fale que não é assim. Pode ser, segundo uma interpretação, que fale de Jesus, que eu não creio, ou também pode ser válida a interpretação que você está tendo. Agora, se a primeira rebelião não foi a de Luzbel, agora faz sentido algo, que ele foi chamado que querubim da guarda ungido. Ele guardava a terra de quem? Da sabedoria que tinha se revelado. Por que é que Deus coloca um guarda aqui? Será que Deus precisava de alguém guardando? E por quê? De quem e por quê? A proto-rebelião, ou a rebelião do começo, do princípio, a primeira rebelião, para mim foi a rebelião da sabedoria criada, não a sabedoria inerente a Deus. Mas você vai ver que faz sentido, porque Tiago fala de uma sabedoria humana. Procura aí Tiago. Tiago 3. Quantos nunca ouviram esta interpretação? Pode levantar as suas mãos. Os que não levantam suas mãos é porque vieram no outro treinamento, então já me ouviram falar. Tiago 3, no verso 15 diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. De onde apareceu essa sabedoria? Não é a que desce do alto, não é a sabedoria inerente a Deus. Mas de onde foi que apareceu essa sabedoria? Segundo o que eu creio, a primeira criação de Deus foi a sabedoria. Ela esteve com Deus no princípio, era um arquiteto de Deus, contemplou a criação, mas ela se rebelou. E Deus estabelece um querubim que guardasse a terra, porque Luzbel administrava a terra,
ele levava a adoração da terra, porque a terra era um altar para os céus. Mas ele era o guarda. Guarda de quem? Da sabedoria que tinha sido revelada. Ele guardava que essa sabedoria não corrompesse a terra. Mas em algum momento algo acontece com Luzbel. Acontece que ele teve um encontro com essa sabedoria. Quem encheu o coração de Luzbel de violência? Porque ele era perfeito até que se achou nele iniquidade. Está me seguindo? A sabedoria que se rebelou contra Deus. A sabedoria que carneou suas vítimas, que matou as suas vítimas, que se embebedou com o vinho que ela mesma misturou. Uma das coisas que você vai ver na palavra é que Deus odeia a mistura. Então há muitas evidências para que nós possamos ver que não é Jesus que está falando neste capítulo 9. E Tiago nos fala de uma sabedoria terrenal, humana e diabólica. Faz sentido para você? Eu sei que é algo novo. Mas faz sentido. Quando eu compartilhei com um amigo do Rio, doutor em teologia, eu falei, isso é o que eu penso. Aí ele começou a me falar algumas coisas que fizeram sentido. Aí ele me falou, agora é o que eu entendo. Porque é que Luzbel era guarda. Eu nunca na minha vida entendi por que Deus colocou ele como guarda. Guarda de quê? Da sabedoria que se revelou. Agora, o que aconteceu com ele para que no seu coração se achasse violência? Ele se misturou com a sabedoria criada. Por isso que diz que ela matou suas vítimas e as embebedou com quê? Com o vinho que ela misturou. Com o vinho da sua rebelião. Em algum momento, Luzbel teve encontro com esta primeira criação, com a sabedoria criada. E ela, nesse encontro, misturou-se com ele. Ela se misturou e provocou nele uma rebelião. Perfeito ele era até que se achou nele iniquidade. Eu creio que essa sabedoria teve um contato de mistura com Luzbel e afetou toda a genética dele. E portanto ele se rebelou. Agora eu quero que você me siga nesta linha que eu vou te propor nesta noite. A sabedoria se revela e se mistura com Luzbel. Na mistura, a genética dele é trocada, é mudada. Porque a mistura necessariamente tem a ver com uma transferência de uma semente que estava nela. Qual era a semente? A rebelião. Ele se rebela, mas ele faz algo. Ele vai e começa a ter contato com um terço dos anjos, semeando essa mesma semente que tinha sido colocada nele. Essa mesma semente que colocaram nele foi a que ele colocou nesse terço dos anjos. Esse terço dos anjos que ele arrastou e que caíram junto com ele. Mas essa semente é uma semente de rebelião. Era uma semente de quê? De iniquidade. Ele vai ao jardim onde se encontrava outra das criações de Deus, que tinha a função que ele em algum momento teve, ser mordomo desse território do jardim de Deus. Quem? O homem. Era mordomo de quê?
da terra. Gênesis 2:15 diz que ele era um mordomo, a palavra é chamar no hebraico. Mas ele contamina a mulher através de quê? De palavras, e semeia nela uma semente de quê? De rebelião. E o homem se rebela e Deus tira ele do jardim. Deus tira ele e coloca anjos para que ele não pudesse entrar à árvore da vida. Agora, esse terço dos anjos que caíram com ele, eles fazem algo. A semente de iniquidade que estava neles precisava ser espalhada em toda a terra. Aí que acontece algo muito particular em Gênesis 6. Venha comigo a Gênesis 6. Mas toda a minha vida eu fui ensinado que será sabedoria. Querido, há muitas coisas que te ensinaram toda a tua vida que não são certas. Mas, apóstolo, eu não acredito no que você está falando. Não tem nenhum problema. Eu não pretendo te impor uma posição. Mas eu quero te mostrar que o que eu estou te falando tem sentido. Faz sentido, segundo a palavra do Senhor. Então, a sabedoria criada se revela, ela contamina a luz bel, coloca uma semente de iniquidade, de rebelião, ele se revela, ele vai e passa essa semente a um terço dos anjos, eles se rebelam e caem. Ele vai onde o homem e coloca essa semente, ele se revela e cai. Mas os anjos que caíram, eles fazem uma operação análoga da que ele fez com eles. Gênesis 6. Na minha Bíblia diz a corrupção do gênero humano. Quando falamos de gênero, falamos necessariamente de genética. Diz como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, literalmente boas no original, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, a iniquidade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafete. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Perceba isso. Encheram o coração dele de quê? De luzbel, de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. O que aconteceu aqui? Diz que os filhos de Deus
tiveram relações com as filhas dos homens. Aqui há duas linhas teológicas. Uma que fala que esses filhos de Deus eram anjos. Mas que anjos? Os anjos que caíram. E a outra linha que fala de uma linhagem, da linhagem de Noé. Eu creio que aqui nesta passagem fala realmente de anjos. Quando fala de filhos de Deus, fala de anjos. Mas o que aconteceu com os filhos de Deus? Eles tiveram relacionamento com quem? Com as filhas dos homens. Está me seguindo? E diz que toda a criação se corrompeu. Mas por quê? E chegou a tal ponto que Deus se arrependeu de ter feito ao homem. A criação toda passou por um processo de corrupção. Que é o que aconteceu segundo o que eu entendo? Esses anjos que tinham recebido a semente da iniquidade, que Luzbel recebeu da sabedoria que se revelou, eles tiveram contato com as filhas dos homens. E quando fala de contato, fala de relações sexuais com elas. Mas os anjos não podem ter relações sexuais. Onde diz isso na Bíblia? Diz que os anjos não podem se dar em casamento. Mas não diz que não podem ter relações sexuais. Eram anjos que caíram e deixaram essa semente de iniquidade em toda a criação de Deus. Por isso toda a terra entrou em um processo de corrupção, até o ponto que Deus se arrependeu de ter feito ao homem. Que foi o que eles fizeram tão grave que Deus decidiu exterminar toda a criação. Eles passaram a semente de iniquidade a toda a criação. E aí alteraram a genética do homem. Já a genética do homem tinha sido alterada onde? No jardim do Éden. Já tinha começado um processo de involução no homem. Mas aqui os anjos que caíram, eles vão e contaminam a criação para espalhar toda essa corrupção genética. E diz a palavra que alguém foi achado justo e íntegro. Quem? Noé. Agora diz entre seus contemporâneos. Em outra versão diz que Noé foi achado justo nas suas gerações. O que quer dizer? Que Noé foi o único que não se misturou com essa semente de iniquidade que os anjos que caíram depositaram em toda a demais criação. Está me seguindo? Por que fala que Noé foi justo nas suas gerações? Porque ele não se misturou geneticamente. Gerações têm a ver com genética. Amanhã nós vamos estudar mais sobre a genética. Mas um conceito de iniquidade é mistura genética. Está me seguindo? Você está com uma cara muito séria. Apóstolo, que Bíblia você lê? A mesma que você lê. Faz ou não faz sentido o que eu estou te falando? Gente, eu te falei, eu tenho compartilhado com muitos teólogos sérios. Algum teólogo aqui? Você é teóloga? O que você acha disso? Evolucionário ou não? Eu tenho compartilhado com teólogos muito sérios. Doutores em teologia. Sabe o que eles me falam? Interessante. É uma nova linha de interpretação que pode ser válida para essa passagem. Mas agora, esses anjos que caíram depositaram a semente nas filhas dos homens. Se afetou toda a genética. Deus coloca um alto. Ele manda o dilúvio para quê?
para exterminar toda essa criação. Por quê? Porque estava corrompida geneticamente. Imagina se essa criação continuava espalhando a iniquidade. E fala que não só extermina a criação, senão os animais. Sabe por quê? Porque tinha chegado a um grau tal de depravação que até tinha relações com os animais. A semente que eles receberam da iniquidade distorceu toda a raça humana. Mas alguém foi achado justo nas suas gerações: Noé. E ele se salvou desse extermínio. Mas ele e a sua família se salvaram. A sua família, pelo pacto que Deus tinha com ele. Agora, por que eu acho que aí nessa passagem, quando fala de filhos de Deus, está falando de anjos? Eu vou te dar algum fundamento para que você comprove essa veracidade. Você vai ver que faz muito sentido que realmente aí, quando fala nessa passagem, está falando de anjos. De fato é uma parte complicada para explicação teológica. Mas há muitos argumentos na própria Bíblia, e uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a Bíblia. E há muitas passagens da Bíblia que falam e mostram uma evidência de que aí eram anjos. Deixa eu te dar alguns. Primeira coisa, quando fala de filhos de Deus, nesta passagem no hebraico, é a palavra Benai Ha-Elohim. Este termo é um termo que pode ser aplicado consistentemente para os anjos. Agora, algo interessante aqui. Quando a Torá, que lógico inclui o livro de Gênesis, foi traduzida ao grego no século 3 antes de Cristo, dando-nos o que hoje se conhece como a Septuaginta tradução. A expressão que se traduzia aqui nesta passagem era anjos. Eles traduziam, na Septuaginta você encontra como anjos. Agora, existe um livro que não está dentro do cânon bíblico, que é o livro de Enoque. Quantos têm ouvido falar do livro de Enoque? É um livro que não se encontra dentro do cânon bíblico, mas que também tem muita evidência de que é um livro válido. De fato, você sabia por quê é que eles tiraram o livro de Enoque do cânon? Porque naquela época, quando estava sendo feito o cânon, se levavam os rolos dos livros que foram descobertos no Mar Morto e em outros lugares. O que aconteceu com o livro de Enoque? Em algum momento do caminho, uma parte se perdeu. Mas o fato de que essa parte tinha se perdido, não anulava o outro conteúdo. Mas eles decidiram não colocar porque uma parte se perdeu. Se você ler o livro de Enoque, você vai encontrar muitas coisas interessantes do mundo espiritual. Muitas coisas que fazem sentido. E no livro de Enoque, que era um livro que era venerado, era considerado válido pelos rabinos e as autoridades cristãs do ano 200 antes de Cristo até 200 depois
de Cristo, eles acreditavam que esse livro era válido, e nesse livro se fala e se dá a explicação do que aconteceu em Gênesis 6. E ele testifica mais uma vez que foram anjos os que tiveram relacionamentos com as filhas dos homens. Agora, a palavra filhas dos homens é a palavra hebraica Benoti Adam, que significa literalmente filhas de Adão, filhas dos homens. Quando fala de filhos de Deus, fala Benai Ha-Elohim. Quando fala de filhas dos homens, fala Benoti Adam, no hebraico. Agora, o termo gigantes, traduzido aqui em Gênesis 6, quando diz que antes de que isso aconteça já havia gigantes, e depois também, depois de que eles se chegaram, os anjos que caíram se chegaram, as filhas dos homens, é a palavra Nefilim, no hebraico, que literalmente significa os caídos. Nefilim significa os caídos. Vem do verbo nefal, que significa cair. Na Septuaginta, o termo usado foi gigantes, mas eles também eram chamados os Hak Giborim, que significa os poderosos, os heróis, os chefes, os guerreiros. Agora, quantos de vocês já viram a mitologia grega? Tem heróis na mitologia grega? Por exemplo, aparece quem? Zeus. Zeus é metade quê? Metade homem, metade metade divino e metade humano. É ou não é? Agora, por que é importante, gente, falar destes temas? A igreja tem fugido porque é algo novo. Ah, não, é uma heresia. Sim, mas sabe o que? O diabo está introduzindo essa realidade através de filmes. Quantos de vocês assistiram o Crepúsculo? Você assistiu o Crepúsculo? Qual é a história do Crepúsculo? Um anjo caído em forma de quê? De morcego, que enamora com quê? Com uma menina. Soa conhecido. Um anjo caído que tem relações com quem? Com a filha dos homens. O diabo, ele está introduzindo isto na igreja, e a igreja, por não se abrir a novas interpretações e a novas revelações do Espírito, está ficando fechada. Mas sabe que há uma geração que está sendo contaminada com esses ensinos, porque a igreja não levanta o estandarte da verdade. É por isso que eu me aventuro a falar dessas coisas. Mesmo que me critiquem, não estou nem aí. Se você concorda ou não concorda, é problema seu. Mas alguém tem que falar o que o diabo está introduzindo sutilmente, para que novamente se dê esse contato entre os anjos caídos e os seres viventes. Diz a palavra que antes dos dias do fim será como nos dias de quem? Como nos dias de quem? O que aconteceu nos dias de Noé? Os anjos tiveram sexo com as filhas dos homens. O Crepúsculo é uma interpretação, um filme que fala dessa mesma coisa, que está preparando o terreno para que isso não fique como uma surpresa muito grande para as pessoas, para que as pessoas comecem a aceitar que isso é normal, que ter relações com os anjos é algo normal. E a igreja fica adormecida sem falar a verdade. Mas, gente, se você acredita, glória a Deus. Se você não acredita, também glória a Deus. Eu peço que o Espírito seja te falando, que Ele possa confirmar esta palavra. Mas segundo a mitologia, existiam os heróis da antiguidade. Esses gigantes eram heróis da antiguidade. É ou não é? Gênesis 6, verso 9 diz que Noé era justo nas suas gerações. Ele era perfeito.
A palavra perfeito no hebraico é a palavra tamim. Sabe o que significa tamim? Sem mistura. Então está falando de algo genético. Vamos com algumas outras evidências que concordam com esta versão dos anjos caídos, que foram os anjos que caíram, os que tiveram sexo com as filhas dos homens. Por exemplo, na igreja primeira, os pais da igreja primeira entendiam que quando falava desse incidente, estava falando de anjos. Justino, mártir, Irineu, Antégoras, Clementino, Clemente de Alessandria, Tertuliano, eles concordavam com que nessa passagem falava que foram os anjos que caíram, os que tiveram relacionamento com as filhas dos homens. Agora venha comigo a 2 de Pedro 2, 4 ao 5. Vamos ver algumas evidências mais. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Aqui fala que esses anjos que não guardaram sua dignidade, eles foram colocados onde? No Tártaro. O Tártaro, a palavra Tártaro no grego significa trevas. Foram colocados onde? Foram colocados no inferno. Quantos de vocês leram a Ilíada? Ilíada. Ilíada de Homero. Não existe um lugar que se chama Tártaros? Existe ou não existe? Viu como o diabo fala de coisas que a igreja não quer falar? Faz ou não faz sentido? Venha comigo a 1 de Pedro 3, 19 ao 20. Eu estou terminando já. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Cristo foi pregar os espíritos encarcelados. Mais uma passagem, Judas 1, 6 ao 7. Judas 6 ao 7. Judas só tem um capítulo. Judas 6 ao 7. Diz: e aos anjos que não guardaram o seu estado original. Qual era seu estado original? Seus corpos, sua dignidade, seu principado de anjos, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. No grego, a palavra habitação, domicílio, é a palavra oiketerion, significa corpos celestiais. Eles tinham corpos celestiais, mas deixaram esses corpos para ter relacionamento com as filhas dos homens. Eu queria pegar a sequência que nós falamos ontem. Então, a primeira criação, a sabedoria criada, ela tem uma rebelião em contra de Deus. Ela se rebela
Mas ela contamina a luz-véu, que era o querubim guarda, o querubim ungido, estabelecido para guardar todo o querubim que tinha a mordomia sobre toda a terra. Então ela contamina ele com uma semente de iniquidade e diz que se achou nele iniquidade. Ele vai e contamina um terço dos anjos colocando essa semente de rebelião e um terço dos anjos cai. Mas ele também vai e contamina o homem. E o homem é afetado na sua genética e passa de ser alguém imortal, alguém que tinha a genética de Deus, a ser alguém mortal. Agora, os anjos que caíram, eles vão e contaminam toda a raça humana. E nós vemos as evidências disso em Gênesis 6. Onde vemos que os filhos de Deus, o Banei Ha-Elohim, no original, eles têm contato com as filhas do homem. Banete Adam, com as filhas dos homens. E nós chegamos à conclusão de que essa passagem fala sobre os filhos de Deus. Mas, deixa eu te recomendar um livro no qual você pode verificar essa mesma linha teológica sobre os anjos caídos. O nome do livro é As Eras Mais Primitivas da Terra. As Eras Mais Primitivas da Terra. Eras Mais Primitivas da Terra. O autor é G.H. Pember. São vários tomos. No tomo 1 aparece toda a linha de pensamento segundo os filhos de Deus, e ele analisa de uma maneira teológica muito profunda cada um dos acontecimentos, mas chega à mesma conclusão que nós chegamos, à conclusão que nós acreditamos. Quando fala de filhos de Deus, em Gênesis 6, definitivamente eram anjos. Anjos que tiveram um contato sexual e que contaminaram toda a criação. Deus decidiu exterminar essa criação através do dilúvio. Ele trouxe um dilúvio sobre essa criação. Mas aí, em Gênesis 6, nós olhávamos ontem que antes e depois de que os filhos de Deus se chegaram às filhas dos homens, que os anjos que caíram se chegaram e tiveram um contato sexual, abandonando seus corpos celestiais, diz que apareceram os gigantes da antiguidade, os gigantes de renome, os heróis que a mitologia grega considera que são metade humanos e metade deuses, os semideuses. Mas essa palavra gigantes é a palavra Nefilim. Nefilim vem de Nafal, que significa caído, os que caíram. Então isso mostra mais uma evidência de que foram os anjos que caíram os que tiveram contato com as filhas dos homens. Agora, a partir de aí você vai ver algo. Você vai ver que aparecem gigantes em todo o Velho Testamento. Um grande número de gigantes. Por exemplo, em Números 13:33, você vai encontrar os filhos de Anak, que eram gigantes. A palavra gigantes é a mesma palavra Nefilim. Você vai encontrar que aparecem outros gigantes, 5 gigantes, que são Golias e seus 4 irmãos. Também você vai ver que o rei de Bassã, Og, ele era um gigante que tinha uma cama de dimensões que só dá para ter a concepção clara de que era algo fora do normal. Então você vai encontrando muitos gigantes a partir do incidente de Gênesis 6. Agora, mais alguns versos que comprovam que eram os anjos que caíram se encontram em Jó. Pode anotar. G.H. Pember, ele faz menção disso. Eu vou te dar mais 2 versos nos quais você vai evidenciar que eram os filhos de Deus. Jó 38:7
Jó 1:6 e Jó 2:2. São mais outros versos onde se evidencia que os filhos de Deus verdadeiramente eram anjos. Fala que os filhos de Deus adoraram antes da criação da terra, por exemplo. Fala que Satanás se apresentou com os filhos de Deus para acusar a Jó. Então, nessas três passagens você encontra mais evidências sobre esta linha teológica, sobre esta linha de pensamento que nós estamos estudando. Então aparecem muitos gigantes a partir de Gênesis 6. Não vamos estudar todos os gigantes que aparecem porque não alcançaria o tempo para estudar a profundidade. Mas eu quero pegar nesta hora 7 gigantes. Os 7 gigantes da terra prometida. É importante estudar estes 7 gigantes porque o significado dos nomes e o contexto de cada um deles fala de iniquidades que se encontravam na terra prometida. Então, nós temos o direito de entrar na terra prometida, mas vamos ter que vencer esses gigantes, vamos ter que vencer todas as iniquidades tipificadas por esses gigantes. Deuteronômio 7:1 diz: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra que vais a fim de possuí-la e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, girgaseus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. 7 nações mais poderosas, 7 nações de gigantes. Estes eram gigantes que se encontravam na terra prometida. Você já parou para pensar que o fruto diz que as uvas eram carregadas por duas pessoas quando os espias entraram a espiar a terra prometida? Isso denotava a existência de algo gigantesco na terra prometida. Então, vamos ver que estes 7 gigantes representam 7 iniquidades na terra prometida. Primeiro gigante, os heteus. Heteus os heteus eram filhos de Et, e Et significa terror. Então, heteus significa, portanto, filhos do terror, significa medo. Esta é uma das iniquidades que nós vamos ter que vencer na nossa vida para tomar posse da herança que Deus nos deu, para tomar posse da terra prometida. O terror, o medo. O medo é uma iniquidade. Agora, os heveus foram os primeiros a desenvolverem a tecnologia do ferro, produzindo armas. Tratava-se de uma nação feroz. Eles amedrontavam todas as demais nações porque eram pessoas de guerra, eram homens de guerra. Era uma nação guerreira, era uma nação feroz que trouxe terror e medo ao coração dos seus inimigos. O medo é um espírito de escravidão que pretende nos paralisar, já que atormenta a vida das pessoas com imaginações perversas. O medo paralisa as nossas vidas. Primeira iniquidade, então, que está tipificada aqui por estes gigantes, é o medo, o terror. Agora, o medo tem distintas manifestações. Medo à escuridão, por exemplo, medo à morte de um familiar, medo ao fracasso, medo à rejeição. Você pode ver que nas nossas vidas o medo tem sido e é um obstáculo grande para que nós possamos tomar todas as promessas do Senhor. Muitas pessoas não têm sucesso na vida, não triunfam por medo ao fracasso. O medo ao fracasso é uma iniquidade que limita nossas vidas. Medo ao fracasso
Mas e se não dá certo? Mas o que vai acontecer se eu não consigo triunfar? Eu não quero que meus filhos passem as mesmas coisas que eu passei. Eu não quero deixar a minha família na ruína. São pensamentos constantes que vêm pela iniquidade do medo, do terror, os heteus. E assim como esta nação amedrontava constantemente as outras nações, porque eles eram ferozes, o medo, ele amedronta nossas vidas constantemente. E constantemente nós vemos que o medo, ele nos paralisa e nos leva a experimentarmos sensações de escravidão. O medo é um espírito de escravidão. A palavra do Senhor diz em Romanos que nós temos recebido o Espírito do Filho, pelo qual clamamos Abba Pai. E não temos recebido um espírito de escravidão para que andemos novamente no medo. Então, o medo, ele vai desaparecer na medida que eu conheço a meu Pai Celestial. Diz que o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor é o amor do Pai. Nós sentimos medo porque não conhecemos quem é o nosso Pai Celestial. Mas aí vemos que há uma carência, uma orfandade que nos faz ter e experimentar o medo. Primeiro gigante, então, a ser derrotado na terra prometida, os heteus, os filhos do terror, o medo. Segundo gigante, segunda iniquidade que nós encontramos tipificada nestas 7 nações, são os girgaceus. Girgaceus significa moradores do barro, da lama, do pântano. Isto tem a ver essencialmente com a corrupção. Áreas das nossas vidas que ainda não foram ministradas, não foram lavadas pela água do Senhor, pela água da palavra, pela água do Espírito do Senhor. E constantemente fazem com que nós tenhamos quedas em distintas áreas particulares, em distintas épocas. Então, representa a corrupção. Quando você se encontra no barro, é inevitável que você não desça até o chão. Esta iniquidade tem a ver com as motivações terrenais, motivações do coração terrenais, ambições, cobiças terrenais, áreas que ainda não têm a luz do Espírito nas nossas vidas, áreas que ainda são cinza, áreas nas quais não temos experimentado a vida de Deus, ausência de integridade, ausência de moralidade, motivações terrenais. Os girgaceus gostavam de morar no barro, na lama. Tem pessoas que gostam de morar no pecado, gostam de ficar no pecado. Isso é uma iniquidade que vem tipificada pelos girgaceus, moradores do barro, da lama, do pântano. Querido Deus, enviou seu Filho não para que você continue morando no barro, na lama, no pântano. Ele enviou seu Filho para te resgatar desses lugares. Mas é a tua decisão a que faz com que você possa sair desses lugares de pântano, de barro. É a tua decisão com que faz que as áreas da tua vida que ainda não foram circuncidadas, sejam circuncidadas. Todos nós temos áreas que ainda não foram lavadas pelo Senhor. E precisamos sair dessas áreas, precisamos querer sair dessas áreas. Tem muitas pessoas que pedem ajuda, mas na verdade a vontade delas é continuar no mesmo pecado. Você não vai sair de um pecado até que você não odeie esse pecado. Eu lembro uma vez que eu estava batalhando contra uma situação particular na minha vida. E eu orava e falava: Senhor, tira isso de mim. Eu não quero mais ter essa área
na minha vida. Até que o Senhor me confrontou e me falou: de verdade você não quer? Verdade que você quer sair de aí? Aí eu comecei a pensar. Ele me falou: o problema é que você quer continuar na lama, quer continuar no pântano, quer continuar no barro. É por isso que você não sai, porque você não odeia esse pecado. Eu fui ver na minha vida e era verdade. Ah, bom, se Deus fala, é porque é verdade. Mas eu tive que me arrepender, porque muitas vezes a única coisa que sentimos é remorso. É como aquela mulher, aquela menina que fica grávida, que se encontra em fornicação e fica grávida. Só quando ela fica grávida é que procura ajuda. Mas por que procurou ajuda? Porque foi evidente a sua queda. Mas se não tivesse ficado grávida, tivesse continuado fornicando. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Isso é uma evidência dos girgaceus, moradores do pântano. Tem pessoas que gostam de morar no pântano, na lama, que são, e a Bíblia fala disso, que são como um porco. Imagina um pouco quando você dá um banho para ele, você lava ele, que o primeiro que ele faz depois de estar totalmente limpinho, volta para o barro. É ou não é? Algumas pessoas, diz a Bíblia, que são assim, que gostam de voltar para o barro, para o pântano, para a lama. São como os cachorros que gostam de voltar a seu vômito. Você já viu um cachorro comendo seu vômito? Tem pessoas que são assim, gostam de continuar com essas áreas encobertas, áreas escondidas. Isso é uma iniquidade. Terceiro, os amorreus. Amorreus significa, aí amorreus, significa montanhês, orgulho, rebelião, altivez, vanglória, significa amargura e rebeldia. Estas são iniquidades que nós encontramos nas nossas vidas. Orgulho. Achar que somos alguém e que somos superiores aos demais. Rebelião, altivez, vanglória, amargura, rebeldia. Esses são os amorreus. Iniquidades da terra prometida, os 7 gigantes da terra prometida. Esta foi a nação que ofereceu mais resistência na conquista da terra prometida. O que mais te impede entrar na tua terra prometida, entrar nas promessas do Senhor, é o teu orgulho, é a tua altivez, é a tua rebeldia, é a tua amargura. Por isso que o Senhor quer ministrar a tua vida nessas áreas, nestes dias. Amém? Agora, eles construíam suas casas no ar rarefeito das montanhas. Eles gostavam de morar onde? Nos lugares altos. Pessoas que só querem posição, só querem cargos dentro da igreja, querem ter lugares altos, cheios de orgulho e de motivações demoníacas. Mas a palavra do Senhor diz que Ele resiste aos soberbos e Ele dá graça a quem? Aos humildes. E a palavra do Senhor diz que temos que nos humilhar baixo a sua poderosa mão até que for tempo dele nos levantar. Esta iniquidade, a iniquidade do orgulho, é uma iniquidade que todos temos e que todos temos que batalhar. Não há ninguém que possa falar: eu não tenho orgulho. E se fala que não tem orgulho, é a pessoa mais orgulhosa. Está tão orgulhoso da sua humildade. Você já viu que há pessoas que estão tão orgulhosas de ser tão humildes? Todos nós temos orgulho.
tem que ser tratado nas nossas vidas. Precisamos que esta iniquidade, esta condição das nossas vidas seja tratada. Agora olha o que fala deles. Eles comiam carne crua e não sepultavam seus mortos. Eles eram terríveis. Isso é o orgulho. Orgulho é como a carne crua. Quantos de vocês já comeram carne crua? Hã? Carne crua, não semi-crua. Por que você não come a carne crua? Hã? Orgulho é assim. Orgulho é como a carne crua. Ninguém quer comê-la. É ou não é? Mas orgulho também é como o mau, eu não sei se se fala isso, mau hálito. Você é o último em saber que você tem mau hálito. Todos os demais falam, meu Deus. Mas você não sabe. Assim é orgulho, é uma iniquidade que tem que ser tratada nas nossas vidas. Amém? Não sepultavam seus mortos. Imagina isso. Os mortos ficavam aí. E eles morando com os mortos. Podridão, orgulho apodrece as nossas vidas. Agora em Josué 10, 1 ao 8, nós encontramos uma passagem interessante que fala de 5 reis amorreus. 5 reis amorreus contra os quais Josué teve que batalhar. Josué significa o Senhor é a minha salvação. Salvação. Josué teve que batalhar contra estes 5 reis. Anota aí, Josué 10, 1 ao 8. Você vai ler na sua casa. Depois de ter tido vitória em alguns outros lugares, Josué teve que enfrentar estes 5 reis. Mas estes 5 reis têm nomes que denotam mais iniquidades. Um deles era o rei Adonisedeque. Ele era rei de Jerusalém. Ele tinha usurpado o poder. Ele estava reinando em um lugar onde ele não tinha que reinar. Significa Senhor da justiça. Isto tem a ver com um espírito de justiça própria. A justiça própria, a autojustiça, é pecado. De fato, é iniquidade. Adonisedeque. Tem pessoas que de tudo se justificam. Sempre encontram algo para justificar os seus erros. É ou não é? Adonisedeque. Orão era o rei de Hebron. Hebron significa sede de associação. O espírito do anticristo. Você já viu que há um movimento muito grande ecumênico para juntar todas as religiões baixo um esquema de tolerância e amor? Todos temos que nos tolerar e amar. Todas as religiões são a mesma coisa. Católicos e cristãos é a mesma coisa. Querido, não é a mesma coisa. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira, há um caminho que leva ao Pai. Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma associação demoníaca que ainda tem entrado à igreja com as famosas reuniões ecumênicas, onde prega um padre, prega um pastor e prega um espírita. Deus não nos mandou a sermos partícipes disso. Mas é uma boa oportunidade para eu pregar a palavra. O quê? Para que depois venha o espírita ou o padre e fale tudo o contrário. Isso não provém de Deus. Celebrações ecumênicas não são a vontade de Deus.
mas podemos usar como ferramentas evangelísticas. Me mostra quantos se convertiram depois de uma reunião ecumênica. Ninguém. Porque não é a vontade de Deus. Deus, Ele odeia as misturas. Pirão, outro dos reis, significa selvagem. Você já viu que há pessoas que são selvagens, parecem um jumento selvagem, que mordem e dão patada em todo momento? Pessoas que você quer chegar perto, mas constantemente estão te agredindo, estão te mordendo, estão te dando patada. É ou não é? Isso também é uma iniquidade, um espírito de loucura. Mas não só opera na agressão, não só opera na ira, também opera como um espírito de loucura na perversão sexual. Pessoas que fazem loucuras. Jáfia significa brilhante. Tem pessoas que gostam de brilhar, de aparecer. Isso tem a ver com a iniquidade dos amorreus, orgulhos montanheses, aqueles que querem sair sempre na foto. Aqui eu quero aparecer, tem que aparecer, pô. É ou não é? Último, Debir, significa oráculo sagrado. Tem a ver com o espírito de adivinhação. Olha esses 5 reis amorreus que Josué teve que enfrentar. Leia depois o capítulo 10 de Josué. Você vai ver que Josué fez a batalha, mas em um determinado momento ele teve que deixar eles na caverna de Maquidá. Maquidá significa o que te causa derrota. Estes 5 causam derrota nas nossas vidas. Vamos lá. Cananeus significa materialismo, mercadores, comerciantes. Pessoas que no único que pensam é no dinheiro. Eu já ouvi tantas vezes pessoas falarem: que eu tenho uma mente muito materialista. E pessoas cristãs, você então tem a iniquidade dos cananeus na sua vida. Materialismo, mercadores, a única ambição que tem é o dinheiro, cobiça, avareza. Aí há 2 passagens que falam dos cananeus. Gênesis 38, 1 ao 2, fala de Judá. Judá significa louvor. Diz que Judá se afastou dos seus irmãos para viver na casa de Ira. E aí ele se casou com a filha de um cananeu. O nome dele era Sua. Sua significa riqueza. Então Judá se casou com a filha das riquezas. Isto tem a ver. Judá significa louvor. Tem a ver muito com as motivações de pessoas não apenas que atuam no louvor, pessoas que atuam com a unção de Deus, que fazem todas as coisas só por dinheiro. Você já viu que é muito comum colocar hoje, estipular uma oferta? Tem pessoas que não pregam em determinados lugares se não cumprem o mínimo da oferta. Não cantam em determinados lugares se a oferta não é o que eles esperam. Presos dos cananeus, estão casados com a filha de Sua, estão casados com as riquezas, são vítimas do império demoníaco de Mamon. Pessoas que só têm ambição pelo dinheiro. Em Gênesis 46, 10,
acontece novamente que encontramos os cananeus. Encontramos a alguém chamado Saul, que era filho de uma cananeia. Agora, olha as duas caras dos cananeus. Porque às vezes pensamos que só as pessoas que têm dinheiro estão presas do materialismo, que só as pessoas que têm dinheiro estão presas da avareza. Olha as duas caras dos cananeus. Primeiro, Judá, que se casa com a filha de Sua, com a filha das riquezas. Ambições materiais, materialismo, comerciante, mercador. Mas, no outro lado, você também pode ser preso dos cananeus se você tem uma mente de mendigo. Saul significa mendigar, requerer, pedir. Às vezes achamos que só os ricos têm problema com o dinheiro. Querido, a vontade de Deus é que você seja próspero, não que seja um mendigo. Tem pessoas que não são prósperas porque acreditam que não é vontade de Deus que elas sejam prosperadas. Tem a mentalidade de Saul, o filho da cananeia. Mendigar. Ah não, um servo de Deus, ele não pode ser próspero. Ele não pode ter uma casa boa. Ele não pode ter um carro bom. Tem que ter o pior carro. Tem que morar de aluguel. Por quê? Porque um servo de Deus tem que ser muito humilde. A humildade não depende da prosperidade. Eu conheço pessoas muito ricas que são humildes e pobres que são muito orgulhosos. Temos sido criados baixo uma mentalidade de mendigos na igreja. Que vão falar se eu faço? Mas a vontade de Deus é que você seja próspero. Querido, eu sou arrasado contra a pobreza. Porque Jesus, Ele se fez pobre para que nós sejamos enriquecidos. Temos que quebrar essas mentalidades de mendigo. Quanto que vai custar o treinamento do centro? Ah, faz por menos. Mentalidade de mendigo, meu irmão. Preço dos cananeus. Nós temos que aprender a investir no reino de Deus. Porque onde está o teu tesouro, aí está teu coração, diz Mateus 6. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Onde está teu tesouro, aí está teu coração. Pergunta, onde estão tuas finanças? Em que você investe seu dinheiro? Aí está teu coração. Investe só em você? Na sua roupa? No seu carro, na sua casa? Mas não investe no reino? Teu tesouro não está no reino, está em você. Temos que ser livres desta iniquidade. Fala aleluia. Querido, eu não quero que você tenha mentalidade de mendigo. Faz por menos nada. Ah, está muito caro. Tudo é caro. Você coloca 10 reais, é caro. Faz por menos. Essa é uma mentalidade de mendigo, meu querido. Que Deus quer quebrar na tua vida. Essa é uma iniquidade dos cananeus. Quinto, fariseus. Significa campo aberto, sem muros. Pessoas sem limites. Você já viu? Ah, eu faço o que eu quero e a mim ninguém me diz nada. Eu sou livre. Isso me mostra o estado de escravidão. Porque anarquia não é liberdade. Fazer o que você quer não é liberdade. Pessoas sem muros, sem limites.
Eclesiastes 10:8 diz que aquele que abre brecha, a serpente morde nele. Precisamos ter muros, precisamos que os nossos muros sejam edificados. Como se edificam os muros? Através da oração e através da palavra. Precisamos ter fundamentos na palavra. Precisamos ter doutrina. Um dos grandes problemas das pessoas na igreja de Cristo é que não sabem no que creem, nem por que creem no que creem. Tudo é porque sim, porque o pastor mandou. Por que você se batiza? Ah, é que o pastor mandou. Não, não deveria ser assim não. Você deveria entender o fundamento do batismo. Há 6 fundamentos básicos que nós deveríamos conhecer, que se encontram em Hebreus 6, 1 ao 2. Os fundamentos da doutrina de Cristo. Hoje não temos uma doutrina cristã, temos uma doutrina totalmente misturada com o secularismo, com o humanismo, mas é porque não conhecemos os fundamentos. É incrível, mas você pergunta dentro do corpo de Cristo o que é o arrependimento e ninguém sabe te responder. E é uma doutrina básica, o arrependimento de obras mortas. Você pergunta o que é uma obra morta e ninguém sabe te responder. Se não conhecemos os fundamentos, como pretendemos avançar? Um dos treinamentos que nós vamos fazer é de fundamentos. Fundamentos da doutrina de Cristo, fundamentos apostólicos da doutrina. Por exemplo, você sabia que na Bíblia aparecem aparece 7 vezes, 7 diferentes tipos de batismo? 7 tipos de batismo. Mas não conhecemos, o único que chegamos a conhecer é o batismo em água e às vezes o batismo no Espírito, que está tudo mal ensinado. Cadê o batismo com fogo? E o batismo com fogo não é falar línguas, não. Cadê o batismo do Filho, o batismo do Pai, o batismo no corpo, o batismo da regeneração? Existem muitos tipos de batismos. Precisamos ter fundamentos. Sabe por que há tanto crente desviadinho hoje? Está muito de moda os desviadinhos, porque não tem fundamentos, porque nas igrejas não se edificam os fundamentos. Fariseus, sem muros, sem proteção. O diabo vem e faz o que quer deles, porque não tem muros, não tem fundamentos. Fundamentos, não tem oração, não tem jejum, não tem palavra. Sexta iniquidade, os heveus. Heveu significa aldeão, doador de vida, lugar para viver, impiedade, adoradores de serpente. Mas também significa mentira. Heveus. Os heveus têm a ver com toda a falsidade, a falsa liberdade, a libertinagem. Deus não te chamou à libertinagem, Ele te chamou à liberdade. Tem a ver com perversão, falta de interpretação, imitação, falsificação. Há muito heveu dentro da igreja. Muito crente falso. Que vive na falsa liberdade. Gênesis 34, 1 ao 2. É uma passagem que fala sobre os heveus. Essa passagem é uma passagem bem reveladora. Porque fala que um príncipe heveu chamado Amor, que significa jumento,
tomou a uma das filhas do povo de Israel chamada Diná. Diná significa justiça. Diz que ele a sequestrou e a violou. Violou a justiça de Deus. Tem muitos hebreus na igreja achando que podem fazer o que eles querem, achando que podem viver no libertinagem. Não se engane, querido. Deus não pode ser enganado. Tudo o que você plantar, semear, é o que você vai colher. Os hebreus trabalham na falsificação. Esse homem sequestrou a justiça de Deus. Os hebreus sequestram a justiça de Deus e violam a justiça de Deus. Pessoas que querem andar constantemente em iniquidade. Não esqueça que o contrário à justiça, não injustiça, é iniquidade. Josué, no capítulo 9, os versos 3 ao 4, foi enganado por os gibeonitas. Ele foi enganado através de falsificação. Eles enganaram a Josué através de estratagemas de mentira. Os hebreus sempre estão ligados ao engano, à falsificação. A palavra mentira no grego é a palavra pseudos, que significa falsidade. Há muito pseudo-cristão, cristãos falsos. De fato, para mim, eles não são cristãos. Falsificação, falsidade, engano, mentira. Adoradores de serpentes, impiedades, ímpios. Sétimo gigante, sétima iniquidade da terra prometida, os jebuseus. Jebuseus significa pisoteado e tem a ver com a rejeição. Você já viu que há muito crente que quer viver toda a sua vida como coitadinho? Coitado de mim. Autocompaixão, justiça. Representa a rejeição em todas as suas manifestações. A rejeição afeta a identidade e causa uma distorção, uma iniquidade na vida das pessoas. A iniquidade de rejeição tem duas raízes. Não esqueça que a rejeição tem duas raízes: autorrejeição e medo à rejeição. Mas também a rejeição é a ausência das três As: amor, aprovação e aceitação. Dependência do homem, jebuseus. Pessoas que gostam de andar pisoteadas. Sete gigantes. Olha como o acontecimento de Gênesis 6 teve tanta influência na terra. 7 nações foram geradas a partir desse acontecimento. E essas 7 nações foram nações que Deus pediu para eles não se misturar. Você vai ver algo, que Deus pedia que o povo não se misturasse, que não se casasse, que não se desse em casamento com essas nações. Constantemente você vai encontrar no Velho Testamento que Deus pedia que eles não se misturassem. Por quê? Porque estas nações foram produto da iniquidade que foi gerada em Gênesis 6, quando os filhos de Deus, os anjos que caíram, contaminaram a toda a raça humana. Então, eles tinham um código genético diferente do código que tinha o povo de Deus. Por isso Deus mandava que eles não se ajuntassem, que eles não tivessem relacionamento com estas nações.
para que essas iniquidades não passassem a ser parte do povo de Israel. Mas o povo de Israel desobedecia, tipo da igreja que hoje desobedece, e deixa que esta iniquidade afete a sua genética. 7 gigantes que contaminaram a terra. 7 iniquidades que nós vamos ter que vencer. Amém? A rejeição tem a ver com várias manifestações: desânimo, culpa, medo, depressão, paranoia, esquizofrenia, derrotismo, mentira, rebeldia, fantasias, vícios, escapismo. Sete gigantes, 7 nefilins. E Deus não queria que eles tivessem contato com eles, para que não houvesse uma transferência dessas iniquidades através da união sexual entre eles. Está me seguindo? É por isso que era muito importante, é muito importante que você entenda o acontecimento de Gênesis 6. Porque estes são produtos de aí. Eles são filhos, todos eles, de alguém da linhagem de Noé. Mas o que aconteceu com a linhagem de Noé? Deus não salvou a linhagem de Noé? Salvou. Mas houve alguém chamado Cã, que teve contato com os anjos que caíram, e ele violou a Noé. Quando a palavra diz que Noé se embebedou com vinho, e que Cão, seu filho, viu a nudez dele, não é que ele viu a seu pai nu. Segundo o contexto, é que ele teve relações com seu pai. Mas de onde que apareceu toda essa perversão? Deus não tinha eliminado a criação no dilúvio? Mas os anjos que caíram não foram eliminados. Eles continuavam operando. E Cã teve envolvimento com eles e recebeu essa semente de iniquidade e a introduz novamente na linhagem da terra. Mas Noé amaldiçoa a linhagem dele. Amaldiçoa toda a descendência. Amaldiçoa a Canaã. Mas tudo está ligado com os anjos que caíram.